Olá, eu sou a professora Juliana. Sejam bem-vindos, alunos do segundo ano. Nós estamos aqui para mais uma aula de tecnologia e hoje nós estamos com a professora Fabiana. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos. Hoje teremos mais uma aula de tecnologia para vocês. Espero que vocês aproveitem, que vocês interajam bastante com a gente no chat, para que a gente possa ter uma aula bem produtiva. Antes da gente começar a aula, eu só tenho um recadinho para vocês, que a gente está fazendo a consulta do currículo paulista para o ensino médio, Essa é uma atualização do currículo, que na verdade são as disciplinas que vocês têm, tá? E ela já foi implementada esse ano para o ensino fundamental e agora ela vai ser implementada para o ensino médio. Então, é muito importante que vocês participem dessa pesquisa, dê a opinião de vocês e discutam sobre isso, porque vai ser a vida de vocês daqui para frente, tá? Então, a gente vai deixar o QR Code aí na tela para vocês, tá? E quem não conseguir fazer a pesquisa pelo QR Code, vocês podem responder essa pesquisa no SED, que é a Secretaria Escolar Digital, o mesmo site que vocês pegam um boletim, que tem o RA de vocês como login e a data de nascimento como senha, tá bom, gente? Próximo. Pode falar, Fabi. Então, dando início à nossa aula de tecnologia, hoje a gente vai falar sobre fake news. Eu acho que esse é um assunto que está muito assim, em pauta, é uma coisa que a gente tem ouvido falar cada vez mais, nos últimos anos. E é um assunto que a gente achou que seria muito interessante a gente discutir com vocês. Então, para iniciar a nossa aula, a gente vai iniciar com uma perguntinha para vocês sobre o que você entende como fake news. O que você acha que é fake news, tá? A gente vai deixar um minutinho aí para vocês responderem e aí a gente já volta para a gente discutir sobre isso. Então, vamos lá. Voltando aqui, a gente está aqui com o chat de vocês aberto, para a gente ver o que vocês colocaram. Então, Ju, o que eles mais colocaram aí pra gente? Nossa, olha, muito legal a interação de vocês. Tá bombando aqui, Sucesso. Bombando. E a resposta principal é notícias falsas. Então, a gente tem o Vinícius, o Rafael, a Milena, todo mundo, notícias falsas. E aí, professora, tá certo? Na verdade, tá certo, mas o fake news ele é um pouco maior do que tudo isso. Então, o fake news ele tem tipos que a gente pode classificar. Então, a gente tem, a princípio, as notícias falsas, mas existem as notícias que têm um fundo de verdade, mas elas são deturpadas, ou manipuladas, ou tendenciosas. Então, elas não são completamente falsas, mas existe ali uma manipulação do meio que faz com que, vamos dizer, o total da notícia assim, se torne uma informação falsa, tá? Então, aí a gente vai colocar na tela a definição de fake news para vocês. Então, elas são notícias falsas ou boatos que são espalhados por jornal, televisão, rádio, celular e online. Esse online entendam como sites, como Facebook, Instagram, Twitter e assim vai. As fake news, na verdade, elas sempre existiram, tá? Durante a história, vocês podem até perguntar aos professores de história de vocês, sociologia, ou até de outras disciplinas,
que houveram notícias falsas que circularam aí durante toda a nossa história, só que como a gente não tinha meios para que todas as pessoas tivessem acesso a todas as informações, era uma coisa meio reduzida, era aquele meio boato boca a boca, dependia de quem estava lendo o jornal ou quem estava ouvindo rádio. Só que como agora a gente tem acesso a todas as informações o tempo todo, essas fake news chegam pra gente 24 horas por dia. Se eu pegar meu celular agora e pegar e olhar meu Facebook ou meu Instagram, vão ter notícias e mensagens e mais mensagens, quando não tem no WhatsApp. Então isso fez com que as fake news crescessem e hoje tornassem, vamos dizer assim, pegassem proporções ainda maiores. Uma fake news agora ela não é mais regional, ela acaba se expandindo às vezes para um país inteiro ou às vezes para o mundo inteiro. Então o que a gente vai querer que vocês vejam hoje são os tipos de fake news e como a gente pode evitar, né, disseminar essas fake news, né, espalhar elas por aí e também para que a gente não faça isso. Porque fake news não necessariamente quer dizer que é algo muito grande ou global. Também pode ser aquela fofoquinha, aquele boato do dia a dia que a gente posta lá uma indireta no Facebook ou fala mal do outro em alguma rede social que acaba espalhando para todo mundo, tá? Então a gente vai colocar aí na tela para vocês os tipos de fake news para vocês irem acompanhando. Então fake news no sentido puro da palavra, quando a gente fala, são notícias que têm intenção de confundir, enganar o leitor. Quer dizer, fazer com que você acredite em algo que não é verdadeiro ou te levar a ter uma percepção um pouco errada daquilo que realmente são as coisas, tá? Pode passar para o próximo. Então, a gente tem a notícia enganosa, né? Que ela é quando existem imagens ou textos de notícias mais antigas, ou recortes, né? Então, isso acontece muito no Facebook, eu acho que talvez já tenha acontecido até com vocês, se aconteceu, pode colocar aqui no chat que a gente também quer saber isso. Que é quando, por exemplo, você vê uma notícia e fala, ai meu Deus, sei lá, amanhã vai chover. Aí você fala, ai meu Deus, amanhã vai chover, pega o guarda-chuva e amanhã faz um sol, aí quando você vê a notícia é de 2002, né? Ou coisas do tipo. Porque às vezes a gente vê só a chamada, mas quantas vezes a gente realmente abre todas as notícias que a gente olha lá a chamada? Então, isso é uma notícia enganosa, é quando às vezes a gente olha só a chamada da notícia e na verdade ela não é coerente com a época que a gente está, ou quando o texto dela leva a gente a ter uma interpretação errada daquilo que realmente está acontecendo, tá? Pode colocar o próximo. Aí a gente tem os sites falsos. Esses sites, eles são... pensa assim, você quando vai ver uma notícia ou algo do tipo, nós temos alguns sites que são mais usuais pra gente, como G1, Terra, UOL e assim vai. Os sites falsos são quando as pessoas copiam a identificação daquele site, então ela coloca lá o mesmo logotipo, o mesmo formato e tudo mais, e coloca uma notícia falsa. E aí você vai olhar e falar, essa é carinha do G1, então estou no G1. Só que se a gente não prestar atenção em como está um nome lá em cima, onde a gente tem lá o www, blá, 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 a gente não vai saber. Então, a gente também tem esses sites falsos, que eles são réplicas de sites que a gente, teoricamente, crê que são confiáveis, tá? Pode passar para o próximo. A satírica é quando a gente tem um texto, que ele é falso, e ele é veiculado, só que com a intenção de ter um humor ali, uma visão meio irônica e tudo mais. A gente tem esse exemplo mais comum, assim, eu acredito que para todos nós, como o sensacionalista, que pega notícias super sérias e faz uma piada, ou ele reinterpreta a notícia de uma maneira engraçada, tá? Se vocês também conhecerem outros sites que façam essa releitura das notícias de maneira engraçada, pode comentar aqui embaixo que a gente também quer saber, tá? Pode passar para o próximo. A gente tem os fatos alternativos, que é quando uma notícia ela é veiculada de um ponto de vista. Então, por exemplo, quando a gente vê uma notícia de... pensar assim numa coisa que a gente pode colocar. A gente tem que usar máscara na rua. E aí eles vão lá, alguém escreve essa notícia, só que te levando a pensar que isso, por exemplo, é ruim, ou isso é errado, ou isso não ajuda. Sendo que não é a opinião da pessoa que está escrevendo e não realmente uma realidade, vamos dizer assim, do momento que a gente está vivendo, tá? Pode passar para o próximo. Aqui a gente tem um exemplo de uma notícia, né? Que essa notícia, na verdade, apareceu
no começo do coronavírus aqui no Brasil, né? Eu tive acesso a essa notícia pelo Facebook e por vídeos no YouTube. Tive alguns colegas que receberam por WhatsApp. Então, avisem aí se vocês já viram essa notícia em algum desses meios. E ela fala que animais domésticos, como gato ou cachorros, carregam o coronavírus e podem transmiti-los para os seres humanos. Pode voltar aqui com a gente. Então, assim, essa é uma notícia que ela já entra na questão de ser uma notícia enganosa. Ela tem um fundo de verdade? Tem. Então, a maioria dos nossos animais domésticos, principalmente, por exemplo, gatos, tem sim o coronavírus com eles. Só que é um tipo completamente diferente. Por exemplo, no gato, ele fica no estômago e quando ele sofre uma mutação, ele acaba virando uma doença que se chama PIF nos gatos, e que é uma doença só de gatos. Então, indiferente de você ter contato com o seu gato ou não, se você dorme abraçado, agarrado no seu gato, você não vai pegar coronavírus, porque é meio que a mesma coisa, mas não é. Então, não passa pra gente. Então, isso é uma notícia que ela tem um fundo de verdade, mas ela leva você a pensar que isso é um risco para você. Então, imagina quando as pessoas olham uma notícia dessa e começam a pensar que os seus gatos e cachorros são um risco. Imagina a quantidade de animais abandonados ou maltratados que isso pode gerar. Então, quando a gente pensa sobre a fake news, a gente tem que pensar que o maior problema dela é o fato de que ela pode gerar, sim, consequências. E, às vezes, essas consequências são muito graves, tá? Então, a gente tem alguma coisa aí dos alunos? Temos sim. Tem bastante gente participando. Ainda, né, falando sobre o que eles acham que é fake news, tiveram 2 alunos que levaram em consideração o seguinte. A Gabriela falou que é uma propaganda. E o Pedro disse que são informações distorcidas. E aí, professora, eles estão certos? No caso das informações distorcidas, sim, porque é um dos tipos de fake news como essa que a gente acabou de falar. Então, é uma informação distorcida. Ela tem um fundo de verdade, mas ela foi distorcida e a gente acaba tendo uma interpretação muito errada do que aquilo realmente é. Agora, sobre ser propagandas, existem sim propagandas que podem ser fake news, né? Na aula anterior que a gente teve, com o mesmo tema, eles até apontaram, por exemplo, aqueles que... como clickbait, por exemplo, né? Que você coloca ali um título sensacionalista e quando você vai ver não é nada daquilo. Ou, por exemplo, em site que fala, ganha uma moto se você clicar aqui. E aí, quando você clica, você não ganha a moto e, na verdade, ou eles roubaram seus dados, ou tem uma burocracia e, no fim, você não vai ganhar a moto. Então, isso também pode ser considerado uma fake news. Mas não é necessariamente uma propaganda. Porque a fake news, ela pode ser feita para poder incentivar as pessoas. A gente tem, por exemplo, mais recente, né, para ficar um pouco mais fácil de vocês procurarem, se for de interesse de vocês, teve na eleição agora do Trump com a Hillary, que espalharam fake news de ambos, justamente para tentar ali conduzir a eleição para onde eles gostariam, tá? Então, existem, sim, fake news que têm essa intenção, mas às vezes é pura falta de informação. Às elo a pessoa só leu e ela interpretou aquilo e ela quer dar a opinião dela e acaba gerando uma fake news para que as pessoas sejam guiadas pelo que ela acredita, tá? Então, não necessariamente é uma propaganda, né? Porque a propaganda tem um intuito de fazer alguma coisa, às vezes a fake news não é bem assim, tá? Temos mais perguntas? Temos, na verdade, não são perguntas, né? Quando você perguntou se conhece, se acontece isso, né, normalmente, essa situação de fake news, a Maria disse que acontece muito, né? Eu gostaria que vocês focassem no chat o que a professora está pedindo, né? Essa questão de vocês colocarem, se vocês conhecem, se vocês viram, essa situação do gato, que eu acho que... Imagina... um bichinho abandonado por uma fake news, a repercussão que pode dar isso, né? Mas eu quero agradecer a Larissa, o Vitor, o Darlan e a Stephanie, que colocaram alguns elogios. Aula maravilhosa, melhor aula legal e parabéns pela aula. Esse feedback é extremamente importante para nós,
né? Saber como que está o desenvolver da nossa aula. Estamos aqui para fazer o melhor para vocês nesse momento que a gente não pode estar próximos fisicamente. Professora, pode continuar. Gente, muito obrigada, né? Isso é novo tanto para vocês quanto para a gente também. Então é bom ter esse feedback de vocês. E assim, o chat, vocês também podem fazer perguntas. Se vocês têm alguma dúvida ou algum questionamento que vocês querem que seja esclarecido, pode colocar aqui no chat que a gente está aqui justamente para ajudar vocês. Olha, surgiu uma muito legal. Bora lá! Adorei. A Ívia, eu acredito que seja isso. Fake news é crime? Depende da proporção que essa fake news tem, tá? Porque o que acontece? Como existem vários tipos, por exemplo, o sensacionalista. Quando ele faz uma publicação, ele já deixa muito claro que é uma sátira, que é vamos dizer assim, uma brincadeira deles em relação a uma notícia ou algum fato. Então, isso não entra em algo, vamos dizer, criminoso, porque eles já deixam muito claro que aquilo é uma visão deles, uma brincadeira. Agora, quando essa fake news ela afeta a vida de alguém, ela pode ser, sim, considerada crime. Tá? Isso a gente pode colocar até para fake news menores como boatos sobre a gente. Se alguém postar uma foto sua ou colocar em alguma rede social, Facebook, Instagram, Twitter, falando mal de você, isso também pode, isso é um crime, na verdade. Você pode ir lá e denunciar essa pessoa, tanto para o próprio site, quanto numa delegacia. Né? Aqui em São Paulo a gente tem a Delegacia de Crimes Digitais, e mais na sua cidade, se não tiver, é uma delegacia comum. Né? Aí, quando isso expõe a nossa imagem e coloca a nossa imagem em risco, isso pode ser, sim, colocado como algo criminoso. Tá? Então, se alguém veicula uma imagem sua sem sua autorização, eles colocam uma conversa sua, um trecho de uma conversa sua para que seja deturpado, isso pode ser considerado crime. Ou quando essa notícia realmente ela é falsa e ela está levando pessoas a acreditarem em coisas ruins. Tá? Porque, por exemplo, a gente já sabe que quando você tem dengue, você não pode tomar... o nome comum que a gente usa é o AS, aspirina, tudo mais, porque pode piorar o quadro, tá? O que não quer dizer que você não pode usar na sua vida, porque às vezes é o melhor remédio, mas no caso da dengue, não. E aí, imagina alguém posta num site falando, olha, gente, eu descobri que a solução para quem tem dengue, meu primo tomou AS, ele curou da dengue em 3 dias. E aí as pessoas começam a acreditar nisso. As pessoas vão acabar sendo induzidas ao erro. Né, de acreditar que aquilo realmente é verdade e pode piorar um quadro. Como a gente ficou sabendo agora, por exemplo, o coronavírus, que ibuprofeno, por exemplo, né, o composto do ibuprofeno, podia piorar o quadro. Imagina se alguém fala que ia ajudar. Isso é muito perigoso, né? E as fake news que a gente coloca, a gente acaba vendo fake news como algo muito grande. Mas existem fake news que são menores, como quando alguém fala mal da gente, ou... um exemplo, quando falaram, acho que foi o Luciano Huck no ano passado, que ele tinha morrido, e aí todo mundo, ai meu Deus, meus pêsames, Luciano, te amo, sentiremos saudades. E aí ele olha e fala, mas gente, eu tô vivo, aqui ó, inteiro, maravilhoso. E aí? Né? Então não é uma fake news que tem um impacto tão ruim na vida de alguém, porque ele só apareceu e falou, não gente, tô vivo. Mas é uma coisa ruim, tá? Então essas fake news, elas não necessariamente vão causar algo ruim, né? A gente estava discutindo, né, Ju, antes da gente começar a gravação, que saiu uma notícia dizendo que era obrigatório o uso de máscaras para andar de carros em São Paulo, né? E aí começou a sair, difundir, que até o governo teve que se posicionar e falando, não, dentro do seu próprio carro você não precisa usar máscara. Mas a partir do momento que você sai do carro ou está entrando num carro de outra pessoa, né, desses aplicativos que a gente tem, você precisa usar máscara por segurança. Então, é uma coisa que faz muita diferença na nossa vida? Não, né? Porque você já está lá com a máscara, é mais uma questão de organização, mas não tem um impacto direto na sua vida. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma fake news que foi bem terrível, eu acho que isso dá para vocês entenderem a dimensão. Eu acho que foi no litoral, eu não lembro se foi em Santos, que uma moça falaram que tinha uma mulher que estava aliciando crianças, né, tudo mais. E aí as pessoas começaram a falar que era uma moça que morava lá, falaram, é fulana, é fulana, é fulana. O pessoal foi atrás dela, espancaram, ela acabou vindo a falecer.
e no fim das contas não era ela. Na verdade, ficou aquela história, acho que é fulana, ah, então é fulana, e todo mundo foi nessa. E acabou com a vida de alguém, nesse sentido, realmente, ela veio a falecer, né, por causa disso. Como tem gente que acaba entrando em depressão ou se isolando justamente por virem notícias que acabam afetando aquela pessoa no dia a dia dela, tá? Tem mais. Bora lá! Nossa, tem um monte aqui. Eu acho que nosso pedido foi cumprido, vamos botar assim, né? Um monte de gente. Eu acho que eu não consigo nem falar a quantidade de pessoas, mas eu peguei alguns nomes. Gustavo, Sara, Alice, Ingrid, Jamile. Photoshop pode ser considerado fake news? Então, é que o Photoshop é muito complicado a gente falar sobre isso, porque muitas vezes o Photoshop, ele tem a intenção apenas de deixar a imagem mais atrativa ou melhorar alguma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Vocês estão vendo que dependendo de como minha cabeça fica, dá reflexo no meu óculos, né? Desculpa, gente, não tenho como tirar, senão eu não enxergo nada. Mas assim, tá aqui o reflexo no meu óculos. Acontece. É a vida real, entendeu? Então, se, por exemplo, eu tivesse uma foto minha em que tivesse esse reflexo aqui, o que eu ia ter que fazer? Eles iam ter que photoshopar o meu óculos para tirar esse reflexo, né? Ou, por exemplo, a minha roupa tem um fio escapando por aqui. Eles iam ter que photoshopar para que isso não aparecesse. Então, às vezes, o Photoshop ele não tem a intenção de ser totalmente falso. Ele tem a intenção de deixar uma imagem mais bonita, mais atrativa e melhor, né? É claro, a gente sabe que o Photoshop, no fim das contas, ele acaba sendo algo muito ruim pra gente, né? Às vezes a gente tem imagens muito deturpadas, a gente se sente mal com a gente mesmo, porque a gente olha, o corpo dela é perfeito e o meu não é. Nossa, ela é maravilhosa, ela não tem celulite, eu tenho. E aí, quando você vai ver a foto sem o Photoshop, ela também tem, e tá tudo bem. Então, existe a questão de que o Photoshop, ele não necessariamente ele é uma mentira. Porque ele, às vezes, é só uma melhora, ou você arrumar a imagem que está com muito reflexo, ou uma imagem, por exemplo, se eu tivesse muito sombreada aqui, alguma parte minha tivesse muito escura, e aí eles vão tentar clarear para que aparecesse mais. Então, existe a questão de que não é tão mentiroso assim, a não ser quando é um Photoshop para justamente iludir vocês. Né? Existem alguns tipos de Photoshop que aí não é bem o Photoshop, é a montagem. Que é quando a galera monta fotos para fazer você acreditar. Aí é outra questão. Então, montagem, sim, pode ser considerada fake news a partir do momento que ela é uma mentira. Ela foi montada para fazer você acreditar naquilo. Tá? Lembrando, a gente sempre tem que fazer uma ressalva para esses usos artísticos. Às vezes, uma montagem tem uma ideia de fazer alguma coisa artística, ou para fazer uma montagem de imagens, ou a gente faz montagem mesmo, às vezes, de figuras que a gente gosta, foto de pessoas que a gente gosta. Então, tudo isso depende de como isso vai ser veiculado e qual é a intenção que você fez isso, tá? Mais perguntas? Mais um monte, várias. Obrigada, viu, gente? Os elogios aqui eu não consigo nem identificar mais. Estamos com saudade de vocês, juro. Né? Nem me fale. A Glenda perguntou, Wikipédia pode ser considerado fake news? A Wikipédia, eu vou fazer uma ressalva de uma observação que apareceu na aula anterior, tá? Que a Wikipédia, por exemplo, o Brainly, que não é que é uma questão de fake news, né? A fake news ela é pensada dessa maneira. Mas a Wikipédia e o Brainly, né, que apareceu na outra, eles são sites que você pode escrever nele. Então, ele não é totalmente confiável para uma pesquisa. Não estou dizendo que tudo que está lá não é que você não pode usar. Claro que pode. Mas é um daqueles sites que é bom você dar uma segunda checada para ver se realmente a informação está batendo. Porque o que acontece? A Wikipédia, qualquer um de nós pode ir lá e editar um artigo da Wikipédia. Se você acha, por exemplo, que um artigo sobre a Segunda Guerra Mundial está faltando informação ou que não está batendo muito, você pode escrever e editar. Claro, ele passa, assim, por um filtro e tudo mais, só que nem sempre esse filtro é 100%. Da mesma maneira, o Brainly. O Brainly, são pessoas que escrevem, tá? Não estou dizendo que tudo que está no Brainly é mentira, porque eu já vi muitos casos de pessoas que usaram o Brainly e ele foi super útil, mas são pessoas que editam. Então, é a questão de ter certeza que aquela pessoa está escrevendo aquilo
com uma boa intenção, se ela não está escrevendo ali para brincar, né? Eu lembro que há uns bons anos atrás, eu não sei se vocês viram isso, mas o que aconteceu? Um aluno editou a Wikipédia para que batesse com o trabalho que ele fez, só que, obviamente, não deu certo, porque quando, né, pelo menos a gente que é professor, normalmente a gente checa em outras fontes e a gente já sabe, né, o assunto. Então, existe isso. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. E não adianta vocês irem lá e editar a Wikipédia, porque a gente já sabe, então, né, não foi uma dica, porque a gente já está ciente disso, tá? Temos mais. Então, ó, gente, como o nosso tempo é um pouco reduzido, a gente vai para mais uma. Aí a gente passa uma atividade e aí a gente volta com as dúvidas de vocês, tá? Temos mais. A Joyce, Moisés, Murilo e Luiz Gustavo. Como identificar um fake news? Então, o fake news, na verdade, eu acho que não existe um método muito específico para você identificar os fake news. Porque tudo depende de onde ele veio e como ele veio. Então, por exemplo, se você recebeu uma notícia no WhatsApp, sempre bom dar uma checada. Porque não foi um jornalista que te mandou, foi alguém, foi aquele grupo lá que tem 300 mil pessoas. Então, é bom dar uma checada. Ou, por exemplo, quando a gente tem fake news, uma notícia no Facebook, um textão no Facebook. É bom dar uma checada, porque você não tem a fonte de onde aquilo saiu. Então, o ideal é ir em sites confiáveis e sites que tenham a fonte de onde aquilo foi retirado. Porque aí você pode ir atrás e saber se aquilo é verdadeiro. Como, por exemplo, quando a gente tem 40% da população fez isso, 50% da população aquilo. Se lá tem a fonte, o IBGE, por exemplo, você pode ir até o site do IBGE e conferir isso, né? E tem a fonte de onde ele tirou. E normalmente fake news sempre tem alguma coisinha ali que não está batendo, que é meio estranha. Que, por exemplo, vou dar o exemplo da máscara do carro. Bom, se eu estou trancada num carro fechado, sozinha, por que eu preciso usar máscara? Né? É a mesma coisa que você falar que você tem que usar máscara dentro de casa. Você não está tendo contato com as pessoas. A máscara é para o contato. Né? Você não fica na sua casa com, não sei quem mora com vocês, mas sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo, de máscara falando com ele. Não, você fica sem. Então, a interação entre as pessoas não faz muito sentido você ter que usar dentro do seu próprio carro. O que não se aplica para transporte público, porque você está tendo contato com pessoas que você não conhece, assim como aplicativos de carro que você pede, você não conhece aquela pessoa que está indo te buscar. Então, é sempre bom ter uma segurança, tá? Então, assim, como a gente tem um tempo aqui limite, queria poder dizer que a gente pode ficar a noite inteira conversando sobre isso, porque realmente é um assunto que é bem extenso. Mas eu vou propor uma atividade para vocês agora, tá? E eu quero que vocês respondam aqui no chat pra gente, tá? Pode colocar aí na tela a atividade. Então, assim, vocês já espalharam em algum momento fake news sobre você ou sobre alguém que você conhece e isso impactou negativamente na sua vida ou nessa pessoa? Uma coisa que eu quero focar é que tentem não responder só sim e não. Eu quero que vocês digam pra gente se houve consequências, né? Se isso fez com que a pessoa, às vezes, acabasse ficando deprimida, ficasse triste de sair de casa, ou outros tipos de consequência. Não precisa falar justamente o que foi falado, porque, né, se a gente não queria que se espalhasse antes, não é agora que a gente vai querer, mas a gente quer saber se isso teve consequências. E é muito importante, nesse tempo, se você já escreveu, olhar o comentário dos seus colegas, para você também ver que pode não ter acontecido com você, mas pode ter acontecido com outra pessoa e teve outra consequência, tá? Então, 5 minutinhos aí para vocês responderem e a gente já volta.
Vamos lá, galera. Muito legal. Sou sincera em falar que eu não consegui nem acompanhar o nome de muitas das perguntas que colocaram em informações. Quanto à pergunta, alguns colocaram que sim, outros que não. Não teve, eu acho que foi meio a meio a resposta. Mas vieram algumas perguntas muito importantes. Vamos lá, professora Fabiana. Vamos lá. Michael Jackson pode ser considerado fake news? Depende de qual notícia, mas a ideia é que, se você está querendo dizer sobre a teoria de que Michael Jackson não morreu, Elvis não morreu, metade das pessoas não morreram e, na verdade, eles são escondidos em algum lugar muito secreto no mundo, não é uma fake news. Porque isso é uma teoria. Quando a gente fala alguma coisa que a gente acredita que seja, e a gente não está dizendo que é uma verdade absoluta, né? Isso não é uma fake news, é só uma teoria do que eu acho que pode ter acontecido. A fake news é quando a gente deixa claro para a pessoa que aquilo é daquele jeito, tá? E a pessoa acaba sendo levada a acreditar nisso. Agora, a teoria a gente pode ter várias. Então, do que o Michael Jackson, o Elvis e um monte de gente não morreu, está preso e que tem alienígenas lá na Área 51, isso já é mais teoria de conspiração, né, que a gente chama. Tá? Vamos lá, então, para a próxima. Perfil falso e memes pode ser considerado fake news? O perfil falso, no caso, ele... É que assim, quando a gente fala sobre fake news, a ideia geral da fake news é que gerem notícias falsas, né? Quando a gente fala sobre um perfil falso, alguém que usa nome falso, isso entra numa outra coisa, né? Que, por exemplo, na justiça, eles colocam falsidade ideológica e outras coisas. Quando esse perfil, ele faz postagens mentirosas, aí sim a gente pode colocar essa pessoa como praticando um crime, tá? Ou, inclusive, perfis falsos que falem mal de outras pessoas, como acontece na escola com os top 10 e coisas do tipo, tá? E os memes não tem tanta questão, porque o meme, ele é para ser engraçado, ele é uma sátira, é uma brincadeira. Então, não é que ele está espalhando uma coisa falsa. Porque, primeiro que, por exemplo, eu adoro os memes da Gretchen, e eu não uso o meme da Gretchen para poder falar sobre coisas sérias. A partir do momento que apareceu ali o meme da Gretchen, eu já sei que não é sério, né? No momento ali que aparece qualquer meme que a gente sempre usa, já não é uma notícia séria, né? A gente usa isso justamente com um alívio cômico, uma coisa divertida, ou sobre alguém que a gente gosta, tá? Infelizmente, tem a última pergunta. Rapidinho. Vamos lá, que a gente... Rapidinho, que está acabando o nosso tempo. Última pergunta. Como podemos ajudar a pessoa que está sofrendo, passando por uma fake news? Hoje a fake news que a gente mais sofre, eu acredito que seja vinculado ao cyberbullying. Então, vocês podem ajudar denunciando as páginas que estão emitindo essas notícias falsas. Vocês podem ajudar essa pessoa a ter denúncia e, principalmente, ajudar ela a entender que só porque algo está na internet não significa que é uma verdade sobre ela, tá? Então, na verdade, é dar esse apoio para a pessoa, ajudar ela e ajudar as outras pessoas a acabar com essa ideia, tá? Como a gente já está sem tempo, na verdade, eu até meio que extrapolei um pouco demais o tempo, a gente vai ter que se despedir de vocês aqui, tá? Então, eu agradeço. Se vocês puderem colocar aqui embaixo o que vocês acharam da aula e coisas para a gente melhorar, a gente agradece. Mas foi um prazer imenso e a gente se vê nas próximas aulas por aí, tá bom? Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela participação, gostei muito das interações de vocês. A gente vai se ver mais vezes e aguardamos, esperamos todos na próxima aula. Beijo, tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.